E aí, pessoal de Xadrez Verbal aqui no YouTube, só avisando que esse podcast é o programa 49, que foi ao ar no dia 20 de maio de 2016, só que eu ainda não tinha colocado no canal do YouTube por conta da minha viagem. Então eu tô colocando aqui porque tem gente que prefere ouvir aqui no YouTube, mas não é um programa atual, ok? O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato de podcast, em parceria com o site homônimo. E falando do homem que está atrás do tabuleiro, vou chamar ele Felipe Nobre Figueiredo. Bom crepúsculo, meu caro Matias, bom crepúsculo para todos os nossos ouvintes. Antes de tudo, avisá-los, né, que eles estarão ouvindo esse programa no dia 20 de maio, sexta-feira, quando ele vai ao ar, né, ou então podem ouvir outro dia, mas esse programa vai ao ar no dia 20, porém ele está sendo gravado no dia 19 de maio, na quinta-feira anterior. O motivo disso vai ser explicado ao fim do programa, porém só para explicar porque não teremos breaking news, alguma coisa assim. Inclusive semana passada, né, que a gente fez um programa bastante extenso sobre o Serra como chanceler, logo depois que o programa foi ao ar, nós tivemos 2 notas do Itamaraty e Venezuela chamou o embaixador. Então, o programa da semana passada, já na sexta-noite, já teria complementos. Então, se acontecer alguma coisa a partir da quinta-feira, dia 19 de maio, à noite, e não estará no programa, tá? Desculpem. Também peço desculpas só para explicar que no último programa a gente teve um pequeno probleminha técnico, que na hora de encaixar a vinheta, acho que foi dos peões, né? Ficou um período ali de silêncio, e o programa saiu sem o hino do Paraguai ao fim, no MP3. Sem a música no MP3. Alguns ouvintes comentaram que a gente não falou da data da abolição da escravatura. Só para explicar, uma coisa que a gente já comentou antes, nos quadros de efemérides, a gente costuma priorizar as datas, entre aspas, redondas, terminadas em 5 e 0. É porque eu sou bobo e tenho toque? Não, eu sou bobo, mas não é por isso. É porque para permitir justamente um revezamento das datas, né? Porque senão a gente acabaria todo ano falando das datas sempre mais importantes. Ou então, por exemplo, a gente falaria da independência de países toda semana, porque toda semana deve ter algum aniversário de país, alguma data cívica muito importante pelo mundo. Então, priorizando nas datas, né, nas datas ditas redondas, a gente consegue ter uma maior rotatividade de datas, falar coisas às vezes um pouco diferentes, falar às vezes coisas mais desconhecidas. Então, é por isso, obviamente não é diminuindo nem um pouco a importância do fim da escravidão negra no Brasil. Lembrando que o Brasil foi o último país do continente americano a fazê-lo. Agradecer todo mundo que ouve o podcast, né? No programa passado nós fizemos 1 ano aí de podcast. Agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos recomenda. Agradecer tantos os ouvintes novos, ouvintes constantes, os ex-ouvintes, gente que parou de ouvir por algum motivo, mas fiquem à vontade sempre para voltar. Tentaremos sempre fazer um material de qualidade. Agradecer principalmente também todos os convidados que já passaram e passarão pelo programa. Essa abertura, infelizmente, o programa de hoje, num geral, não mandei muitos recados, não citei muitos nomes. Esse programa enfim, é algo muito pequeno, perto, mas enfim, é o que eu posso fazer. Esse programa aqui é dedicado à memória da minha amiga Anaria Hecker, que trabalhava comigo também no curso Sapiência, que foi vítima de a palavra é assassinato, não é acidente, uma coisa completamente estúpida e sem sentido, na madrugada de domingo para segunda aqui em São Paulo, quando um motorista bêbado, tirando um racha, invadiu a calçada e entrou com um carro dentro de um bar e infelizmente
aconteceu isso, foi muito chocante para muita gente. Muitos dos nossos ouvintes que eventualmente sejam concurseiros ao Itamaraty, a carreira diplomática, talvez já a conhecessem, ou tiveram algum contato com ela em algum momento, não sei. Eu comentei isso, inclusive, na página do Facebook, porque eu suspendi a publicação de um vídeo no canal Xadrez Verbal. Muita gente mandou suas mensagens aí de apoio, agradeço, porém o foco é obviamente a família dela, o marido dela, que inclusive sobreviveu a isso que aconteceu. Então é o mínimo que eu posso fazer. E é isso, vamos em frente, meu caro Matias. Sem mais delongas, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último dia 14 de maio. Em nota, Conselho de Segurança expressa decepção com Haiti. O Conselho de Segurança da ONU soltou uma nota de decepção, de profunda decepção com Haiti. Por quê? Porque os prazos que foram estabelecidos em 5 de fevereiro para a eleição de novo presidente, assunto que comentamos aqui no programa na época, não foram cumpridos, né? As eleições elas deveriam ter sido realizadas até o dia 24 de abril e no último sábado, dia 14 de maio, é quando o novo presidente do país deveria ter assumido posse do cargo. O presidente do Senado, o Jocelyn Privé, foi designado presidente interino do país e essa situação, melhor dizendo, permanece com a Comissão Eleitoral do país ainda não conseguindo articular como serão as próximas eleições, já que as últimas eleições teve uma série de denúncias de fraudes, decorrente disso nós tivemos uma série de revoltas populares, o que fez com que a realização das novas eleições fossem várias vezes adiadas. Notícia da última segunda-feira, dia 16 de maio. Contra terrorismo, Estados Unidos e potências admitem armar governo da Líbia. Olha, isso já deu ruim. Então, são incontáveis casos. Então, a Líbia hoje ela vive uma situação de guerra civil desde a morte do Gaddafi. E lembrando que a Líbia ela tem uma situação que é basicamente uma guerra civil tripla, né? Porque nós temos as células locais do Daesh, do autoproclamado Estado Islâmico, e nós temos 2 governos, né, que se propõem como governos legítimos de união nacional. Foi feito um acordo que articulou entre essas duas facções, digamos assim, do governo para a criação de um governo de coalizão nacional, porém a situação institucional no país ainda é muito frágil. E justamente por conta dessa fragilidade, as células locais do Daesh têm crescido cada vez mais. Estima-se que cerca de 5 mil integrantes do Daesh estejam hoje na Líbia. E a Líbia, por conta do acordo feito na ONU, por conta das políticas de sanções impostas desde a época do Gaddafi, o governo líbio não pode comprar armamentos no mercado internacional. Então o governo líbio demanda esse direito, por assim dizer, de poder comprar armamentos no mercado internacional. E hoje alguns dos principais países do mundo, como Estados Unidos, Rússia e China, acenam em concordar com isso. Notícia da última terça-feira, ainda sobre o mesmo tema. Senado aprova projetos sobre 11 de setembro, apesar de ameaças sauditas. Alguns programas atrás nós comentamos isso, apenas recapitulando. O Senado dos Estados Unidos iria votar, e agora aprovou, um projeto de lei que permite famílias de vítimas do 11 de setembro processar o governo da Arábia Saudita e cidadãos sauditas, por considerarem que a Arábia Saudita é cúmplice do que aconteceu. O governo dos Estados Unidos, lembrando, isso foi no Senado Legislativo, o governo dos Estados Unidos, executivo, no caso a presidência do Barack Obama, era contra essa lei por temer 2 coisas. Primeiro, que abre um precedente muito perigoso, que agora outros países podem querer processar os Estados Unidos e seus cidadãos por eventos políticos ocorridos em seus próprios países, intervenções dos Estados Unidos, coisas parecidas. E segundo, porque a Arábia Saudita tem uma bomba econômica
contra os Estados Unidos, com mais ou menos 750 bilhões em fundos de dívida, em diversos títulos de dívida pública dos Estados Unidos, que poderiam ser jogados no mercado da noite para o dia, seja obrigando os Estados Unidos a comprar esses títulos, ou seja, os Estados Unidos vai ter que pagar para a Arábia Saudita para poder processá-los, digamos assim, seja jogando o valor desses títulos lá embaixo do dia para a noite. E agora chegamos aqui ao momento crucial, um lugar em que eu não gostaria de estar, que é o seguinte: a Câmara, né, a House of Representatives, vai votar o assunto. A Câmara tem uma maioria dos republicanos que apoiam essa medida, então é muito provável que essa medida passe pela Câmara dos Estados Unidos. E aí vai chegar no momento que a caneta do Obama vai ter que ser usada, seja para sancionar, seja para vetar a lei, em ano eleitoral. Em ambos os casos, o governo Obama vai sofrer prejuízo. Se ele sancionar a lei, agora vai tensionar as relações com a Arábia Saudita e a economia dos Estados Unidos. E segundo, se ele vetar a lei, o debate eleitoral nos Estados Unidos vai ser tomado por isso, né? Olha, o presidente que não deixa, né, fazer justiça pelo 11 de setembro e por aí vai. Então, um assunto bem delicado no nosso vizinho ao norte. Ainda no dia 17 de maio, Rússia constrói acampamento militar perto da cidade antiga de Palmira. Fazendo aqui uma breve viagem pelo Oriente Médio, né, a Rússia estabeleceu uma base na cidade histórica de Palmira, que nós comentamos, inclusive, 1 ou 2 programas atrás, que uma orquestra russa se apresentou nas ruínas, que são patrimônio mundial da humanidade. A cidade foi tomada pelo exército sírio, e essa base russa agora em Palmira, ela também terá uma função não apenas de proteger a região, mas também de fazer uma varredura e limpar os campos minados da região. A região teria sido extremamente minada pelo conflito. Ainda no Oriente Médio, nós tivemos um ataque suicida reivindicado pelo Daesh no Iêmen, que deixou 25 mortos ao sul do Iêmen. Lembrando que o Iêmen vive também um cenário de guerra civil entre xiitas, apoiados pelo Irã, e sunitas, apoiados pela Arábia Saudita, com o Daesh funcionando também aí como terceira força no Iêmen. E também no Iraque, nós tivemos uma série de protestos nas últimas semanas no Iraque. O governo iraquiano, que é um governo xiita, e o governo iraquiano começou a tomar uma série de providências autoritárias em relação à mídia do país. 2 canais de televisão sunitas foram fechados, um programa satírico foi retirado do ar e a circulação de jornais agora também passou a ser controlada, jornais impressos, jornais em papel. Na última terça-feira nós tivemos um grande atentado em Bagdá, que noticiamos no último programa, e agora o Estado iraquiano, o governo iraquiano, vai tomar providências contra os canais, incluindo aí a sede local, a sede de Bagdá, da TV Al Jazeera, né, que é um dos principais canais de notícias do mundo e certamente o maior canal de notícias árabe do mundo, né? Então o Iraque caminha aí para uma situação de ou endurecimento de um governo central ou então probabilidade de uma eventual guerra civil. Bem, vamos passar agora para a coluna aberta, como o Felipe adiantou, repercutindo as notas do Itamaraty que foram divulgadas logo após a gravação do nosso último programa. Coluna aberta. Manchete da última sexta-feira, 13. Não é nenhum trocadilho, tá? Com Serra, Itamaraty muda tom e rejeita críticas de bolivarianos. Só para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, o Serra assumindo como chanceler será tema de 2 dos principais blocos desse programa. Agora, aqui na coluna aberta, a gente vai falar das notas, né, da repercussão imediata, que aconteceu logo na sexta-feira.
E no cheque a gente vai falar do discurso dele na cerimônia de passagem do cargo, né, que aconteceu na quarta-feira. Inclusive, se você acompanha o Xadrez Verbal nas redes sociais, logo depois eu compartilhei o áudio na íntegra do discurso. Mas vamos lá. Nos últimos dias, né, tanto na sexta-feira quanto nessa semana, no dia 16, na segunda-feira, nós tivemos 3 notas do Itamaraty respondendo críticas externas ao processo político interno no Brasil. Nós tivemos a nota 176, intitulada Manifestações sobre a Situação Interna no Brasil, na qual a nota é dirigida aos governos da Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador, Nicarágua, assim como a ALBA, que é a Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América. Na sexta-feira ainda, nós tivemos a nota 177, intitulada Declarações do Secretário-Geral da Unasul sobre a situação interna no Brasil, na qual o Ministério de Relações Exteriores repudia as declarações do Secretário-Geral da Unasul, Ernesto Samper. E, finalmente, na segunda-feira, dia 16, nós tivemos a nota intitulada Declarações do Governo de El Salvador sobre a situação interna no Brasil. Essa especificamente sobre El Salvador. As 3 notas na íntegra podem ser lidas no site do MRE. Vocês entram lá no site itamaraty.gov.br e tem lá as notas. Tá bem na home, você pode acessar todo o histórico de notas desde que o Patriota assumiu o cargo, que é quando... é o site novo, né? O site no modelo atual. Se vocês quiserem acessar notas mais antigas do Itamaraty, dá para achar procurando. Tem, por exemplo, a revista semestral de política externa brasileira, que é publicada pela Fundação Alexandre de Gusmão, que você pode pesquisar, por exemplo, todas as notas publicadas pelo Itamaraty, a cada semestre, enfim. Mas essas notas são recentes, estão lá na home do Itamaraty, repito, itamaraty.gov.br, caso vocês queiram ler na íntegra. O que acontece? As notas que seriam foram inclusive provavelmente ditadas pelo próprio Serra, ou seja, não foram notas escritas por um diplomata no sentido estrito do termo. Elas repudiam de forma forte as declarações dos governos citados e das entidades citadas de que o que ocorreu no Brasil seria um golpe, ou de que não haveria legitimidade, ou de que não haveria reconhecimento desses governos. Antes da gente seguir em frente, um esclarecimento importante. Aqui a gente vai desmistificar algumas coisas também no programa de hoje. Está circulando uma notícia, e às vezes só a imagem da manchete e tal, de que o Uruguai não reconheceria o novo governo brasileiro. Isso não é verdade. Inclusive, o jornal uruguaio El Diario publicou no último dia 19 de maio, vulgo ontem, vulgo hoje, quando estamos gravando esse programa, né, de que o Rodolfo Nino Novoa, ministro das Relações Exteriores, a nota é do fim de semana. Desculpa, eu vi errado. A nota é do fim de semana. O ministro de Relações Exteriores uruguaio, Rodolfo Nino Novoa, disse que a suspensão da Dilma está dentro das margens constitucionais e que o Mercosul não ativará a cláusula democrática em relação ao Brasil. A declaração do Nino Novoa foi de que o Temer, sendo presidente em exercício, qualquer mudança na relação entre os dois países vai depender do fim do processo de impeachment. Em nenhum momento ele disse que não vai reconhecer o Temer, em nenhum momento ele disse que o que ocorreu no Brasil não seguiu os parâmetros constitucionais. Essa notícia que está circulando é falsa, apenas para deixar claro. Voltando então aqui ao caso das notas. As notas, de fato, tiveram tons fortes, inclusive, a talvez mais criticável, por assim dizer, foi contra a El Salvador, porque ela tem um tom ligeiro de ameaça, de chantagem, né? Elas colocam, abro aspas, causam especial estranheza tantos equívocos, uma vez que El Salvador mantém intensas relações econômicas com o Brasil e é o maior beneficiário de cooperação técnica brasileira em toda a América Central.
por isso tudo, o governo brasileiro espera que o governo de El Salvador reconsidere sua posição, com base em avaliação objetiva e factual da realidade e em respeito às instituições brasileiras e aos princípios que têm regido as relações entre os dois países. Ou seja, você lembrar ao país que ele é um beneficiário de cooperação técnica brasileira e colocar que por isso tudo o governo brasileiro espera que El Salvador reconsidere sua posição, talvez não tenha sido de fato a melhor escolha de palavras. O fato é que o tom utilizado foi utilizado pelo Serra com apoio do Temer, fazendo um pequeno trocadilho, com chancela do Temer, e inclusive causou, em alguns aspectos, um leve recuo nas posições, tanto que El Salvador, que chamou a sua embaixadora no Brasil para consultas, disse que não está congelando a relação entre os dois países, o presidente salvadorenho, o Salvador Sánchez Serén, que tinha dito que não reconheceria o governo do Temer, já recuou um pouco, dizendo que as relações não estão congeladas. Nesse meio tempo também, Cuba enviou mensagens para a ONU e vários órgãos internacionais denunciando que seria um golpe no Brasil, ou seja, enquanto El Salvador talvez tenha reduzido o tom, Cuba subiu o tom das respostas. Então nós tivemos os dois tipos de reações em relação às respostas do Itamaraty. O Matias Spector falou uma coisa muito interessante sobre isso, que ele colocou que qualquer chanceler que, as palavras dele são, abro aspas, nenhum chanceler poderoso gera unanimidade dentro do Itamaraty. Ou seja, o Serra, ao fazer esse... Eu diria que nenhum chanceler gera unanimidade no Itamaraty. Ninguém vai gerar unanimidade em lugar nenhum, né? A gente não gera unanimidade entre os nossos ouvintes, por exemplo. Mas nós tivemos aí, por que esse comentário, inclusive, do Matias Spector? Porque o tom dessas respostas não foi unânime dentro do Itamaraty. Vários diplomatas condenaram ou não concordaram com o tom das respostas do chanceler. Com perdão do trocadilho, faltou diplomacia. Mais ou menos isso. Segundo uma matéria da BBC, alguns diplomatas classificaram como eleitoreiras e agressivas, fugindo ao tom tradicional da instituição. E foi um aspecto que eu demonstrei preocupação justamente no programa que o meu xará falou com a gente sobre o discurso do Serra presidenciável, se poderia se repetir no Itamaraty. Em um dia no cargo ele já me deu razão. Mas é que você está se referindo, inclusive, essa é outra coisa que vocês podem procurar no YouTube, os debates da eleição de 2010, quando ele por exemplo, ele faz algumas declarações sobre Bolívia, enfim, então, de fato, e o tom, dividiu as pessoas. Agora, a questão, ela é muito clara. Ele usou um tom que gera manchete. Então, o nosso ouvinte pode concordar ou não com esse tom, mas, para mim, as notas em si são de menos. A questão ele acabou gerando manchete. Ou seja, se você entrar no UOL, entrasse no UOL esses dias, tava lá a foto do Serra na home. Se você entrasse no site do G1, se você entrasse no site da Folha, ia ter Serra na manchete, ou então a foto do Serra, alguma coisa assim, gerou manchete, até porque é um assunto polêmico, um assunto que gera essa repercussão, né? Essa relação do Brasil com seus vizinhos, supostamente uma relação ideológica. Então, repito, as notas na íntegra estão no site do Itamaraty, vão lá, leiam, formem sua própria opinião. Na minha análise, eu concordo com os diplomatas que disseram que o tom fugiu do normal, inclusive fugiu do normal se a gente consultar as notas emitidas no governo FHC. Não é uma questão... porque o que acontece? Eu até conversei com um amigo meu diplomata, obviamente, né, ele não posso dar nomes, mas não estou inventando ninguém, não. Ele falou que o ideal nesse tipo de situação você, no caso, se colocando no lugar do Serra, seria o Serra reafirmar a posição legítima do governo da qual ele faz parte, afirmar que tudo segue seguindo os ritos constitucionais, que o Brasil é uma democracia com instituições fortes e tudo mais,
e colocar que o Brasil está no cenário internacional dessa forma e que ele deve ser reconhecido dessa forma. Agora, o problema acaba sendo quando você aponta dedos, ou seja, você nomeia um por um quem criticou, e você ainda imputa o outro comportamento como espalhar falsidades, fazer análises imprecisas da realidade. Ou seja, agora você não está apenas se defendendo, se reafirmando, você também está imputando aos outros um comportamento, você está acusando aos outros. E entra uma questão muito importante, quando você nomeia, se você nomeia os países da qual você está se dirigindo, você tem que nomear todo mundo depois. Então, a partir do momento, por exemplo, que o Chile expressou preocupação com a situação brasileira, o Chile não mereceu uma nota nesse tom. Então, assim, você pode até ser acusado de contradição. Óbvio, os pronunciamentos chilenos não foram do mesmo tom que da Nicarágua e de El Salvador. Isso é fato. Porém, a partir do momento que você nomeia, você acaba entrando num terreno de ficar apontando o dedo. Então, teria sido muito mais saudável, por assim dizer, ao meu ver, ao ver de outras pessoas, e isso, repetindo as palavras do Matias Spector, não é unanimidade, mas seria mais saudável você reafirmar o processo da qual você faz parte, reafirmar a sua legitimidade, sem imputar comportamento ao outro. Então, talvez fosse o ideal. Agora, tem duas coisas interessantes aqui. E só nesse aspecto, tem a acusação de ser um viés eleitoreiro, é que dentro até do próprio PT, esse apoio dos bolivarianos tem incomodado também. Sim, sim. Porque quer criar-se um distanciamento. Não custa lembrar que hoje o PT está completamente dividido também, né? Também. Até pela situação que, né, metade do PT quer jogar Dilma aos leões, a outra metade quer jogar Dilma aos leões para salvar o partido, digamos assim, a outra metade quer salvar, tentar salvar a Dilma para se salvar junto. Mas enfim, isso já são outras questões, mas como você disse, é um assunto que gera essa polêmica. Então você gera manchetes, que ao meu ver, a principal questão sobre o Serra ocupar a chancelaria, e que comentamos aqui com o Matias Spector, comentamos no último programa que não teve convidado, e estamos comentando hoje. Que o Serra, como um político de carreira e um cara que quer ser presidente, ele tem esse plano, e repito o que eu disse no último programa, isso é absolutamente normal, é um cara que dá muita visibilidade. Então ele está aproveitando justamente essa visibilidade. Agora, ainda nessa questão da repercussão internacional do que está acontecendo no Brasil e dessas respostas, não custa lembrar que a proximidade brasileira com a América Latina e a integração latino-americana não é um compromisso partidário ideológico, é um compromisso que inclusive está na Constituição Federal de 1988 e é uma tradição iniciada lá com o Rio Branco. Né? E assim, estamos falando de no caso do Barão de Rio Branco, do pai da diplomacia brasileira, aristocrático, durante a República Velha. Né? Se tem uma coisa que o Rio Branco não seria bolivariano aos moldes de hoje, digamos assim. Em Lisboa, nós tivemos uma conferência entre parlamentares europeus e latino-americanos, e novamente está sendo disputada travada disputa pela legitimidade internacional ou não do processo de impeachment da Dilma Rousseff, com parlamentares brasileiros tanto pró como contra impeachment em Portugal, defendendo cada um a sua versão e tentando difundir, digamos assim, a sua versão. Né? Por exemplo, Lindbergh Farias, que hoje talvez seja o principal líder do PT no Senado, né? Estava em Lisboa, inclusive a Gleisi Hoffmann também, a senadora. Então, essa questão ainda da disputa no campo internacional pela consolidação e reconhecimento do governo Temer ainda está sendo travada. E, finalmente, teve um pronunciamento do governo americano, né, pelo seu porta-voz, pela sua agência de notícias, na qual os Estados Unidos falam que não há golpe em curso no Brasil e colocam: há um claro respeito pelas instituições democráticas, uma clara separação de poderes, vigora o Estado de Direito e há uma solução pacífica das disputas. Ponto. Agora, a nota continua.
Nada disso se parece com o caso da Venezuela e essa é a nossa preocupação. E a nota continua em relação à Venezuela. Ou seja, essa nota dos Estados Unidos, embora tenha gerado também muita polêmica nas redes sociais, né? Porque todo mundo só lê a porcaria da manchete, né? Aí Estados Unidos dizem que não há golpe no Brasil. Aí quem é a favor do Temer compartilha dizendo, olha, os Estados Unidos estão do nosso lado. Quem é contra o Temer está dizendo, olha, os Estados Unidos estão dizendo isso é porque tem golpe, é porque eles estão envolvidos. Quando, na verdade, o Brasil, nesse caso aqui, foi laranja, foi só uma desculpa para os Estados Unidos poder falar da Venezuela. E tanto que a gente vai falar mais sobre isso no MET, quando a gente vai falar bastante sobre a Venezuela. Porém, essa relação na América Latina, ela acaba ficando... uma coisa acaba influenciando a outra, né? A instabilidade política interna no Brasil, junto com um cenário de uma crise muito maior, muito pior, como a gente verá na Venezuela. Então esse debate, essa discussão, ela acaba ficando muito aberta. E uma coisa influenciando a outra, né? Especialmente o comportamento dos países, no caso, o comportamento dos Estados Unidos. Então, para fechar aqui essa coluna aberta, repito, a história de que o Uruguai não vai reconhecer o governo Temer é falsa. As 3 notas podem ser lidas na íntegra no site do Itamaraty. Como eu disse, vocês podem comparar com outras e tudo mais. A matéria sobre a divisão dentro do Itamaraty em relação ao tom das mensagens é da BBC Brasil. E vocês fiquem à vontade para darem uma olhada, lerem as notas e tomarem suas próprias conclusões sobre o que vocês acham do tom utilizado, se era devido ou não. Eu, particularmente, dei a minha perspectiva, a minha análise. Acho que uma resposta era necessária, mas talvez não nesse tom, especialmente em relação a você denotar uma chantagem econômica numa nota de um Ministério das Relações Exteriores. Não combina muito bem. Só uma conclusão bem breve. Eu acho que há um choque de gestão, né, em todo o gabinete nomeado pelo Temer, e os ministros estão querendo mostrar serviço, ainda mais para ter uma imagem positiva perante a opinião pública. Só que eu acho que isso não cabe justamente no Ministério de Relações Exteriores, que exige um tom mais equilibrado, mais sóbrio. Assim como foi, assim como vem sendo desde a redemocratização do Brasil. Sim, tanto que nesse sentido a principal crítica da ideologização da política externa, a gente vai falar no cheque, nunca foi em relação ao Itamaraty, era em relação ao Marco Aurélio Garcia, que era assessor presidencial de política internacional. Então, como você disse, de fato, e a gente até comentou isso no último programa também, é uma via de 2 gumes, né? O Serra é um nome extremamente pesado para o Itamaraty. O Serra, repetindo, um cara que se sair na Avenida Paulista vai ser reconhecido. O ex-chanceler Figueiredo, se sair na Avenida Paulista, vai ser reconhecido por uma outra pessoa. Entendeu? Eu reconheceria ele. Minha mãe, duvido, por exemplo. Então, já o Serra todo mundo reconhece. Então tem essa via de 2 gumes aí. Enfim, vamos passar agora para o quadro das efemérides semanais. A Semana na História. Em 15 de maio de 1756, há 260 anos atrás, tinha início a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos, que foi um conflito mundial, né? A gente fala que nós tivemos 2 guerras mundiais, mas nós, de certo modo, tivemos 5, né? Guerra dos 30 anos, Guerra dos 7 anos, Guerras Napoleônicas e as 2 guerras mundiais propriamente ditas. A Guerra dos 7 anos, que deixa como, né, alguns legados, por exemplo, né, talvez o maior, o Frederico Grande da Prússia, né, como um dos principais líderes do conflito, mas principalmente o conflito no continente americano, na qual a França perde muitos territórios no continente americano, e por conta disso, depois ela vai se vingar do Reino Unido, o grande vencedor da guerra, na Guerra de Independência dos Estados Unidos. E que está ligada depois com as guerras napoleônicas. Na verdade, está ligado com a quebra da França e aí que está ligado à Revolução Francesa. Então dá para dizer que o início da Guerra dos 7 Anos está ligado digamos assim, o catalisador. É o catalisador do início do mundo contemporâneo, né? Porque tudo depois... A Revolução Americana e a Guerra de Independência, a Revolução Francesa, são consequência direta da Guerra dos 7 Anos. Tá ligado? Enfim, 16 de maio de 1916, há 100 anos atrás, Reino Unido e França assinavam o Tratado de Sykes-Picot.
O tratado que a gente já mencionou em alguns programas, eu menciono bastante quando a gente fala de Oriente Médio, apenas ligando aí o nome à pessoa, digamos assim, é o tratado em que França e Reino Unido dividiram o Oriente Médio após a Primeira Guerra Mundial, um tratado secreto, que inclusive depois foi denunciado, porém que várias fronteiras atuais do Oriente Médio são estabelecidas aqui. Né? Depois nós temos outros tratados, como Sèvres, Lausanne e tudo mais, em relação ao Império Turco-Otomano, mas aqui é quando você tem a divisão ali do Oriente Médio entre britânicos e franceses, os britânicos querendo o petróleo e os franceses querendo expandir as suas bases coloniais e ter possessões perto do Canal de Suez. 19 de maio de 1991, há 25 anos atrás, era votado o referendo pela independência da Croácia. Em junho do mesmo ano, a Croácia acabaria declarando sua independência e temos aí o catalisador, né, das guerras de dissolução da Iugoslávia. Lembrando que o referendo ele foi autorizado, porém depois ele acabou não sendo respeitado. E praticamente todos os países realizaram referendos parecidos de autonomia local, de separação, a Eslovênia também. Então aí teremos nos próximos meses muitos aniversários em relação ao início das guerras na Iugoslávia, como a independência da Eslovênia, que foi o primeiro a se declarar independente, né? E por aí vai. E como o Felipe adiantou, a gente vai passar para o match agora, trazendo a repercussão dos últimos acontecimentos na Venezuela. Manchete de 13 de maio, última sexta-feira. Maduro decreta estado de exceção na Venezuela devido a, abre aspas, planos de golpe. Então, o seu Maduro, né, ele tá difícil, ele tá aprontando. Vamos lá. E só antes de começar, a gente, muitos ouvintes cobram, né, a resposta nossa à Venezuela, mas cabe lembrar que o Maduro ganhou o peão isolado do ano na temporada passada. Eu desço o pau no governo Maduro aqui toda semana. Eu não sei qual é a dúvida do nosso posicionamento em relação ao Maduro. Desde que ele mandou as tropas usarem munição de verdade contra manifestantes, ele perdeu basicamente qualquer legitimidade, ao meu ver. Assim, você usar munição letal contra, sei lá, um criminoso entra numa casa, toma uma pessoa como refém. É uma coisa. Agora, você usar munição real contra manifestante, desculpa, não rola. Mas, enfim, né, o Maduro e o Erdogan são dois dos principais presentes aqui nesse tom. E no caso do Maduro, na sexta-feira, ele suspendeu, né, declarou esse estado de exceção, ainda sem definição do alcance do que seria esse estado de exceção, contra planos de golpe para proteger a Venezuela após o golpe contra a aliada Dilma Rousseff no Brasil. Na verdade, né, o Maduro também convocou o embaixador venezuelano no Brasil, por conta do acontecido, para prestar esclarecimentos, né, um meio de uma represália diplomática, né, o Alberto Castelar, embaixador venezuelano no Brasil. Logo depois ele disse que não é para suspender as relações, não é congelar, apenas, né, para ter esclarecimentos, né, como disse, uma forma de reprimenda diplomática, não foi uma retirada definitiva. E aí depois ele declarou esse estado de exceção usando o Brasil de laranja. A verdade é essa. Por quê? Porque ele declarou estado de exceção por temer um golpe e pelo que aconteceu no Brasil? Não, porque assim, ele está querendo arrumar um inimigo externo desde que o podcast Xadrez Verbal existe. Né? Nós tivemos a crise com a Guiana, quando teve uma mobilização de tropas, nós tivemos a crise com os colombianos, expulsão de colombianos da Venezuela, presença de tropas dos dois países nas fronteiras, acusação de que o governo colombiano planeja um golpe, ou até mesmo planejava assassiná-lo. Então, assim, o Maduro quer arranjar um inimigo externo a qualquer custo. E agora ele arranjou, digamos assim, uma desculpa externa
para deixar ainda mais autoritária a sua postura dentro do país. Por quê? Porque hoje a Venezuela tem uma inflação de 720%. 720%. O país está com uma falta de remédio generalizada. Você tem as denúncias, as questões sobre falta de alimentos, porém isso sempre é muito difícil você verificar. Agora, falta de remédio é muito fácil você verificar. Por quê? Porque vários dos remédios são importados e a Venezuela não tem crédito nenhum. A Venezuela não tem uma indústria farmacêutica local forte. Né? Por exemplo, o Brasil tem até, né? A gente tem vários laboratórios brasileiros de remédio. A Venezuela ela importa muito disso, inclusive, principalmente Brasil, Cuba. E a Venezuela não tem mais dinheiro para fazer isso. Então ela não, hoje você tem uma falta de remédios generalizada na Venezuela. Ele deu uma declaração que a Assembleia Nacional sumirá em breve. Cara, quando você fala que o seu legislativo vai sumir, não é bom tom. Ele já fez várias ameaças de uso de força à oposição e insuflou os militares. Inclusive, o Maduro deu mais poder aos militares na comercialização de alimentos. Agora, a distribuição de alimentos, que tem essas denúncias, essas críticas, agora ela será controlada pelos militares, pelo exército venezuelano. Ele perdeu apoio de boa parte do chavismo. O Maduro hoje ele está completamente isolado na Venezuela, porque os chavistas finalmente se tocaram que esse cara está jogando qualquer legado político do Hugo Chávez numa vala comum, pensando nos interesses desses grupos. Além de insuflar os militares, de perder esse apoio do chavismo, um país com a economia completamente destruída, ele está governando, regendo a economia por decreto, como a gente já comentou. Ele ainda, quem definiu melhor, né, foi o Pepe Mujica, né, que o nosso querido Juan Funes disse até que o Pepe Mujica pareceu aquele avô que fala bobagem em festa de família e ninguém censura. Assim, bobagem no sentido de ficar desbocado. O Mujica falou, está louco como uma cabra. Eu não sei o que isso significa na cultura uruguaia. Eu não conheço muito a sanidade mental dos caprinos. A única referência a cabras no Uruguai é o tivito, que é o sanduíche tradicional. Entendeu? Então, assim... E que não é de carne de cabra, só... Então, assim, o Maduro, ele tá querendo, a qualquer custo, arrumar um inimigo externo para poder aumentar seus próprios poderes... E para poder dar uma desculpa das bobagens que ele faz. Lembrando que a Venezuela está num processo de aprovação do referendo revogatório, uma espécie de impeachment popular, na qual ele já disse que não fará isso, não vai permitir que isso aconteça, mas está na Constituição do país, Katsu. A Constituição chavista, inclusive. A Constituição do Hugo Chávez, que permite esse dispositivo, esse recall popular. Inclusive, durante o chavismo... tiveram várias consultas populares, diversos referendos. E inclusive da aprovação da Constituição, né? Sim, também. E teve aquele logo depois da tentativa de golpe, porque só para o nosso ouvinte não se confundir, o Chávez, na década de 90, tentou dar um golpe. Em 92. E na virada do século, ele sofreu uma tentativa de tomar um golpe. 10 anos depois. Então ele esteve nos dois lados do verbo. Outra declaração do Maduro foi intervir em fábricas paralisadas e prender os empresários que pararem a produção. Então, assim, no sentido de que os empresários não estariam produzindo por um boicote econômico, alguma coisa assim. Sendo que, por exemplo, uma fábrica que está parada, segundo a matéria da Folha, são 4 fábricas de cerveja da empresa Polar. Eu não sei, não é a mesma Polar do Brasil, né? Imagino que não. Entendeu? Mas assim, o cara tá preocupado com a fábrica de cerveja parada. Por quê? Porque leva desemprego. Mas muito provavelmente as pessoas devem estar bebendo menos, porque uma inflação de 720% complica até a cervejinha no fim de semana. E também no fim de semana ele ordenou a realização de exercícios militares na fronteira com a Colômbia, dizendo que o ex-presidente colombiano Álvaro Uribe convocou uma intervenção armada em uma reunião em Miami com lideranças da oposição, na qual também participou o secretário-geral da OEA, o Luiz Almagro. Agora, olha que loucura. Olha como funciona a mente do Maduro, ou como melhor dizendo, não funciona. Ele está dizendo que o Uribe participou de uma articulação do Almagro para ter um golpe na Venezuela. E aí ele declarou um estado de exceção por conta do que aconteceu com a Dilma. Sendo que o próprio Luiz Almagro
criticou o que aconteceu no Brasil, classificou de golpe e foi alvo de uma das notas do Itamaraty. Então, assim, é uma coisa de louco. Tanto que o Almagro deu uma resposta pro Maduro na canela. Assim, a nota do Luiz Almagro foi direcionada ao Maduro, não ao governo venezuelano. Assim, a manchete é: negar o referendo o transformaria em um ditadorzinho. Começa assim. Aí é pra espizinhar mesmo. Ele começa dizendo: não sou traidor de ideias, nem de princípios, nem do meu povo, nem sou agente da CIA. Porque, né, pro Maduro, acho que todo mundo é agente da CIA. Eu devo ser agente da CIA também ao reclamar dele. Ô CIA, eu quero o meu passaporte aí pra transitar livremente. Então, assim, chamou de ditadorzinho, disse que não existe essa conspiração internacional, que negar a consulta ao povo, negar a possibilidade de transforma num ditador, e é imperativo a decência pública de fazer o referendo revogatório nesse ano de 2016. Lembrando, essas palavras são do secretário-geral da OEA, que é o cara que criticou o que aconteceu no Brasil, que é o que o Maduro usou de desculpa para o seu estado de exceção. Então, o Maduro, ele está simplesmente usando uma desculpa para conseguir mais autoritarismo ainda. E a situação está escalonando a tal ponto que o Capriles, que é o principal líder da oposição venezuelana... Oposição moderada. A oposição venezuelana... mas hoje em dia acho que todo mundo é oposição venezuelana, né? Não, é que só para fazer a distinção com o Leopoldo Lopes. Que o Leopoldo Lopes é o cara que, inclusive, teria participado do golpe contra o Chaves, né? Ou não? Não sei lembro. se participou, mas é o que está preso. O Capriles foi o que foi derrotado nas eleições. Ele disse que os militares venezuelanos em breve terão que fazer uma escolha entre Maduro e a Constituição. Ou seja, os dois lados estão querendo insuflar os militares, o Maduro, inclusive, está agora cedendo mais poder político aos militares com clara intenção de comprar apoio. Por quê? Porque ele está isolado. E a Venezuela, ela hoje corre risco grave, risco sério agora, de uma guerra civil. A Venezuela está numa situação de dificuldade, de um clima político acirrado há muito tempo, né? Nas eleições a gente teve um assassinato durante um comício que a gente noticiou aqui. De uma guerra civil oficial. Exatamente, né? Agora é uma guerra civil aberta. E ao mesmo tempo, né, muita gente acharia que se tivesse uma guerra civil na Venezuela, as Farc apoiariam o governo Maduro. Né? O processo de paz na Colômbia, que deveria já ter sido assinado, está um pouco travado. Porém, essa semana nós tivemos a assinatura de um documento em que as Farc reconhecem pela primeira vez a Constituição colombiana. Nessa semana, agora, o Juan Manuel Santos, na sexta-feira, na noite da sexta-feira 13, celebrou esse passo. As Farc reconhecendo a Constituição colombiana. E agora, além disso, ele colocou que o ex-presidente Álvaro Uribe, que lidera um processo de resistência civil contra o processo de paz, ele é crítico ao processo de paz com as Farc, ao reconhecimento das Farc, não tem voz política pela Colômbia, ou seja, tentando distanciar da crise venezuelana, e as Farc também declararam que estão focadas no processo de paz interno à Colômbia. Para bom entendedor é o seguinte: olha, filhão, se você acha que a gente vai te ajudar porque o Uribe estaria contra você, você está muito enganado. Então, assim, mesmo o pessoal mais teórico da conspiração, por assim dizer, as próprias Farc declararam que, olha, a gente está preocupado com o processo de paz aqui dentro. Porque o próprio Uribe também faz esses ataques ao Maduro com viés eleitoreiro. Também. Não, e o Maduro já chamou ele de cachorro imperialista, né? De perro espanhol, um negócio assim. É perro ou é perro? Perro. Entendeu? Então, assim, convenhamos, chumbo trocado também não dói. Então, assim, entrando aqui né, lembrando, né, eu sou teórica, né, aqui estou como comentarista, né, também. Na minha avaliação, o Maduro está extremamente isolado, as suas ações são contraditórias, autoritárias, e eu vou botar o meu na reta, Matias. Em 2016 ainda o Maduro cai. Também acho que não sobrevive muito tempo. Porque assim... No governo, não estou falando de não matar ele. O ser humano, mas assim, porque não dá. Ele não tem mais
nenhum sustentáculo interno ou externo. Inclusive, analisando, né, perdendo o próprio apoio do chavismo, que foi quem levou ele ao poder, Sim. Sendo que ele não consegue desvincular a sua imagem, ele tenta vincular sempre a imagem dele à do Chaves, mas as próprias medidas que ele toma são contrárias ao governo do Chaves. Sim. Pode ter as críticas que tiver, mas eu reafirmo, houve muita consulta popular. Exatamente. E no caso, o Maduro está se descolando disso justamente porque a popularidade dele está em baixa. Não, em baixa não. Zero. Entendeu? Quase zerando. E esse discurso que, de certo modo, vai na contramão do momento. Porque, por exemplo, a gente fala das relações de Venezuela e Cuba. Né, durante muito tempo, especialmente na época do Chaves, né, o Chaves e o Fidel muito próximos, o petróleo com o preço lá em cima, né, para o nosso querido Lucas poder dar risada, né, o boom das commodities. Mas hoje, Cuba está se reaproximando dos Estados Unidos. E ele vai querer comprar uma briga dizendo que em Miami rolou uma conspiração entre Uribe, o secretário-geral da OEA, e, sabe, e quem também estava lá? O Raul Castro, é isso? Na cabeça do Maduro, acho que até o Raul Castro quer derrubar ele. Então tá aí. Eu botei o meu na reta, fiz essa previsão. Até o fim de 2016 o Maduro cai. Bem, vamos passar agora para o cheque. Cheque. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Reinavas en aeropuerto sutilmente camuflado. Manchete do dia 18 de maio. Serra promete mudança radical e política externa sem partidarismo, fecha aspas. Foi o discurso na quarta-feira, na qual o Serra tomou oficialmente posse. Antes da gente entrar nisso, outra coisa que muitos dos nossos ouvintes mandaram, e também para demistificar, por assim dizer. Muita gente mandou a notícia, criticou, perguntou, ficou escandalizado, alguma coisa assim, em relação ao Serra ter concedido passaporte diplomático ao pastor Samuel Cássio Ferreira, que é de que igreja que ele é? Da Assembleia de Deus. Essa notícia aqui tem dois aspectos. O primeiro é o seguinte... a concessão de passaportes diplomáticos ela é regularizada por um decreto de 2006, governo Lula. Lá no decreto estão autoridades que têm a prerrogativa do passaporte diplomático, como presidência, vice-presidência, ex-presidentes, governadores, ministros, militares em missões da ONU, adidos militares. Né? Adidos militares são militares em serviços em embaixadas, representações diplomáticas. Só que tem lá uma categoria que diz que a serviço do país podem ser concedidos outros passaportes diplomáticos de acordo com a descrição do momento. E o que acontece? Essa é uma coisa às vezes pouco difundida. O que eu estou querendo dizer aqui, essa concessão do passaporte diplomático foi absolutamente normal, tá, gente? A parte criticável é que a Assembleia de Deus é a igreja do Cunha. E esse pastor especificamente, ele é indiciado por lavagem de dinheiro, por ter recebido 250 mil, supostamente oriundos de propina. Ele é diretor de um templo da Assembleia de Deus em Campinas. Então, assim, essa parte em relação à pessoa é condenável. Mas ele ser pastor e receber o passaporte, óbvio, você pode discordar, falar da questão da laicidade do Estado e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente vai desmistificar um dia aqui no Xadrez Herbal, o Estado laico. Mas, assim, a questão historicamente, cardeais e alguns bispos católicos no Brasil recebem passaporte diplomático. Até porque o passaporte do Vaticano é só para quem... O passaporte da Santa Sé, na verdade, é só para quem tem nacionalidade do Vaticano ou está servindo lá. Mas, por exemplo, às vezes um cardeal brasileiro que está no Brasil, mas frequentemente precisa viajar, e você, né? E o passaporte diplomático, ele não dá, sei lá, alguma imunidade especial. A diferença é que a pessoa não passa na fila. Ela não passa na fila e não precisa de visto. Essa é a diferença. Então, por exemplo, uma pessoa com passaporte diplomático pode pegar agora e ir para os Estados Unidos, para falar num país que precisa de visto para brasileiro. E pelo princípio da isonomia
você tratar todas as instituições semelhantes de forma igual, como os clérigos católicos recebiam os passaportes diplomáticos, clérigos de outras denominações passaram a também ter essa prerrogativa, normalmente com o costume de 2 passaportes por instituição, um prazo até de 5 anos, renovável. Então, por exemplo, a Assembleia de Deus vai poder ter 2, a igreja, qual que é o nome inteiro? A Universal do Edir Macedo. O Edir Macedo tem passaporte diplomático, concedido no governo Lula ainda. O João Avelange, durante muito tempo, teve passaporte diplomático. Inclusive, é a entidade brasileira com maior presença no mundo. A Assembleia... a Igreja Universal. A Igreja Universal. O João Avelange, durante muito tempo, teve passaporte diplomático por ser ex-presidente da FIFA, presidente honorário da FIFA, e foi a Dilma que revogou por conta do FIFA Gate. Mas até o governo Dilma, todo presidente brasileiro renovava o passaporte do João Avelange. Então, assim, isso... Ele completou 100 anos recentemente. Então, assim, vocês podem criticar ou discordar, mas isso não tem nada a ver com o Serra ou com o Ministério atual ou ilegal, alguma coisa assim. Isso é normal, isso acontece desde desses processos, desde quando se entende por passaporte diplomático, como eu disse, especialmente pela questão da Igreja Católica, principalmente. Então isso é normal, tá? Apenas essa breve contextualização. Repito, podem discordar, podem achar errado, mas não é o primeiro caso, não é o único, e isso está previsto, existem precedentes também. Agora, vamos lá. Discurso do Serra na cerimônia de posse. Primeiro, poucos ministérios tiveram uma passagem formal de cargo, né? E o Ministério das Relações Exteriores foi um dos poucos que teve, justamente por ser um ministério sempre visto como intrinsecamente ligado ao Estado, né? Então, o Mauro Vieira, tendo essa consciência... E que está ligado à imagem do próprio Itamaraty, né? Mas tem esse apelo também, pela demonstrar a imagem do país. Sim, exatamente. Você mostrar uma unidade internacional. Então, ao contrário de outros ministérios, em que você teve basicamente uma demissão sumária, ou muita gente, inclusive, não reconhece o governo Temer, já que são políticos internos, políticos profissionais, melhor dizendo, no Itamaraty nós tivemos essa passagem de cargo. Os 2 discursos, a íntegra dos 2 discursos estarão linkados no xadrez verbal, estão no site do MRE, vocês podem ler ou podem assistir. Por que 2 discursos? Porque além do Serra fazer um discurso de posse, né, todo mundo esquece, mas o Mauro Vieira faz um discurso de despedida também. Né, e, inclusive, recomendo que leiam o discurso do Mauro Vieira também. Especialmente se você se interessa bastante pelo assunto. Antes da gente entrar no conteúdo em si do discurso, eu não vou ler o discurso na íntegra, porque o discurso inteiro demorou uns 15 minutos, então a gente vai pelos pontos, acho que fica melhor. Mas ele começou com uma pequena gafe, o Serra, porque assim, ele abriu, né, fez os agradecimentos protocolares, né, inclusive ao José Sarney. E aí você vê a diferença, inclusive, de um diplomata de carreira que segue o protocolo. Né, eles são extremamente protocolares. Então você pega o discurso do Mauro Vieira, ele começa, por exemplo, a primeira pessoa que ele cita reconheço o ex-presidente da República, José Sarney, pela ordem de precedência. O Serra, ele fala... reconheço aqui a presença do José Sarney, uma pessoa essencial no processo de democratização brasileira, ou seja, faz também um comentário, digamos assim, além do protocolo. E o Serra, obviamente, o seu primeiro parágrafo após a parte protocolar, os reconhecimentos protocolares das autoridades presentes, ele agradece ao Mauro Vieira pelo seu trabalho, pelo seu papel, por passar o cargo e tudo mais. E ele fala assim, quero dizer a ele que considero um homem que teve uma trajetória pública exemplar. Ou seja, ele aposentou o Mauro Vieira, né, porque ele usou o verbo no passado. Né, o Mauro Vieira, não sei para onde ele vai, mas a vida pública dele continua. Pode continuar, melhor dizendo. Então, apenas essa pequena gafe da introdução, apenas para quebrar um pouco o gelo. Agora vamos lá. O Serra anunciou que seu discurso anuncia, com perdão da redundância, as 10 diretrizes da sua política externa, as 10 novas diretrizes da nova política externa brasileira. E ele pontuou as 10, ele usou esse termo. Primeira diretriz, segunda diretriz, terceira diretriz. Tá? Então não sou eu que estou fazendo isso para resumir, por assim dizer. Ele que fez isso, repito, recomendo que leiam na íntegra, pelo menos o do Serra. O primeiro,
Abro aspas. A diplomacia voltará a refletir de modo transparente e intransigente os legítimos valores da sociedade brasileira e os interesses de sua economia, a serviço do Brasil como um todo, e não mais das conveniências e preferências ideológicas de um partido político e de seus aliados no exterior. Aqui nós temos 3 aspectos a serem citados. O primeiro, que a gente já falou na coluna aberta, na questão das notas, que é uma coisa que gera muita manchete, né? Você chega já criticando o antecessor, colocando que você vai fazer um novo e colocando um rótulo no antecessor de ideológico. Primeiro, isso é um comentário exclusivista, né? Porque a partir do momento que você diz que o outro foi ideológico, você está dizendo, olha, o meu não vai ser, ou então o meu vai ser bom, o meu vai ser capaz, o outro foi incapaz. E o próprio Matias Spector comentou isso na Folha. Ao fim eu vou dar uma série de recomendações gerais, falando que inclusive o Serra, além de fazer esse comentário exclusivista, ele acaba entrando em contradição, porque ele fala, por exemplo, na aproximação econômica com a Argentina, que agora divide governos com valores semelhantes aos nossos, uma aproximação com o México que divide prioridades parecidas com as nossas. Ou seja, você, ao colocar que o governo Temer pode se aproximar mais do governo Macri do que a Dilma do Macri ou o Temer da Cristina Kirchner, é um comentário ideológico. Né? É um comentário de proximidade ideológica. E lembrando que foi o Macri, a primeira visita dele foi a Dilma. Exatamente, foi ao Brasil, porque que é o maior parceiro econômico da Argentina. Então, apesar de uma visão ideológica sobre o assunto, não houve um afastamento. Sim. De fato. A segunda questão é que isso entrou em contradição com o próprio discurso do Mauro Vieira anterior. O Mauro Vieira bateu várias vezes. O Ministério é um Ministério a serviço do Estado Nacional, dos interesses nacionais do Brasil. A minha gestão no Ministério foi guiada por esses elementos. Ou seja, cria uma contradição com o discurso que aconteceu logo antes, 5 minutos antes. E terceiro, e aí entra um problema que eu já comentei aqui, que é um problema muito grave, especialmente na imprensa brasileira, que é tratar... a gente, né, você tem um termo aí dos 13 anos de PT, né, os 13 anos do petismo. E, obviamente, você teve uma continuidade eleitoral e uma continuidade, pelo menos no primeiro mandato de Dilma, da equipe econômica, né? O Guido Mantega estava nas 2 equipes. Agora, em relação ao Itamaraty, não dá para dar essa continuidade. Houve uma tentativa de continuidade com o Patriota, aquela retrospectiva que a gente fez no programa passado. O Patriota era o secretário-geral do Itamaraty na gestão Celso Amorim. Então ele simplesmente subiu um degrau, a sucessão natural, por assim dizer. Só que com muito menos respaldo da presidência, muito menos interesse da presidência, muito menos verba da presidência, muito menos liberdade da presidência. E foi com a Dilma que o Marco Aurélio Garcia cresceu cada vez mais sua influência. Então não dá para dizer que os últimos 13 anos de política externa foram uniformes. Não, não foram. A gente tem os 8 anos de Celso Amorim, os 4 anos de primeiro governo Dilma e digamos assim, 1 ano e meio de Mauro Vieira. São 3 momentos distintos. E essa crítica do Serra, essa crítica muitas vezes feita, ela cabe muito no período primeiro mandato Dilma. Por quê? Porque a Dilma não confiava no Patriota, a Dilma não tinha nenhuma afinidade com o Patriota, ela ouvia muito mais o Marco Aurélio Garcia, ela não tinha interesse nenhum pelo assunto, então olha, faz o que vocês quiserem aí, se vira. Então, essa crítica aqui, ela faz um erro ao dizer que nos últimos anos você teve essa questão uniforme também. Não teve. Vamos lá. Segundo ponto. E só complementando, né, muito disso por conta do fato de tato político da Dilma, sim, inclusive para a política internacional. Sim, que levou, em última instância, à queda dela. Né? Ela comprou uma briga com o Congresso, com a única instituição que poderia derrubá-la de forma legal, digamos assim, de forma jurídica. E aí, novamente, entra a política externa do primeiro mandato Dilma foi tragicômica, porque ela nem delegou tudo ao Patriota, porque não confiava nele, nem assumia algum papel. Ela não fez nenhum nem outro. Com o Mauro Vieira, não. Ela falou, olha, Mauro, eu não me interesso por esse negócio, tá aqui carta branca, faz o que você quiser. Quer assinar dispensa de visto com a Mongólia? Vai lá e assina. Tá? E esse é um exemplo real, inclusive. Se vocês quiserem visitar a Mongólia, até 90 dias, não precisa de visto. Isso foi assinado, se não me engano, em fevereiro. Tô dando um exemplo, obviamente, um pouco caricato, mas ela fez isso com o Mauro Vieira, pelo menos. Não fez antes. E a gente sempre criticou a política externa da Dilma aqui. Vamos lá. Ponto 2. Estaremos atentos à defesa da democracia, das liberdades e dos direitos humanos em qualquer país.
Isso aqui está na Constituição brasileira, então ele apenas... isso aqui não tem nada de novo. Ctrl-C, Ctrl-V. Aqui a crítica fica sendo ele colocar como as diretrizes da nova política externa, algo que está inclusive na Constituição de 88, sempre foi considerado um dos baluartes da política externa brasileira, mas pelo menos ele reafirmou isso no discurso de posse, né? Essa questão de liberdade de direitos humanos, e muita gente considerou isso um recado justamente à Venezuela, né? O que é bem possível. Porém, lembrando que o Brasil, o próprio Mauro Vieira já tinha censurado a Venezuela anteriormente, né? Ponto 3. O Brasil assumirá especial responsabilidade que ele... Eu estou resumindo cada ponto, tá, gente? Pegando uma frase ou outra e tal. O Brasil assumirá especial responsabilidade que lhe cabe em matéria ambiental, a fim de desempenhar papel proativo e pioneiro nas negociações sobre mudança do clima. Lembrando que a questão do meio ambiente também sempre foi uma pauta muito grande do Itamaraty, né? O Brasil organizou a primeira Conferência das Nações Unidas do Clima, popularmente conhecida como Rio 92, né? O nome fantasia. Nós tivemos anteriormente em Estocolmo, tal, mas foi a primeira pós-Guerra Fria. E agora, com a assinatura da COP21, do Tratado de Paris, que a Dilma assinou em Nova York, inclusive, lembrando, cada país vai ter sua meta autodirigida. Então isso pode significar que o Brasil, o Serra talvez queira colocar uma pauta um pouco mais ambiciosa, uma meta um pouco mais ambiciosa do Brasil. Segundo a Patrícia Campos Melo da Folha, esse tema aqui teve muita influência do Rubens Recupero, que é diplomata, e é próximo, digamos assim, do José Serra. Item 4. Na ONU e em todos os fóruns globais e regionais a que pertence, o governo brasileiro desenvolverá ação construtiva em favor de soluções pacíficas e negociadas para os conflitos internacionais e de uma adequação de suas estruturas às novas realidades e desafios internacionais. Lembra quando dizia que a reforma do Conselho de Segurança da ONU era a megalomania do Celso Amorim, alguma coisa assim? O que vocês acham que se trata de adequação das estruturas das organizações internacionais para se adequar às novas realidades e desafios internacionais? De novo, as potências emergentes. O Brasil demanda a reforma do Conselho de Segurança da ONU, não é com Nicarágua e El Salvador, das notas diplomáticas. O G4 é Brasil, Japão, Alemanha e Índia. 4 pesos pesados. Uma potência nuclear, 3 potências nucleares dormentes, 4 das 10 maiores economias do mundo. Então, assim, isso não ficaria de fora, né? Essa questão de você deixar de perseguir esses objetivos de reformas. Óbvio, está de forma indireta, está de forma implícita, mas está aqui. Adequação das estruturas de fóruns internacionais e da ONU às novas realidades e desafios internacionais. Está muito claro. É o ponto 4. Ou seja, essa meta do Itamaraty como veículo de Estado vai permanecer. Ainda no ponto 4, ele falou a superação dos fatores desencadeadores das frequentes crises financeiras e da recente tendência à desaceleração do comércio mundial. O comércio mundial está se contraindo a galope, eu diria. Ou seja, ele fez um comentário aqui sobre crise econômica. Um comentário que, primeiro, talvez fosse mais adequado para o ministro da Fazenda, e a gente vai entrar um pouco mais para frente depois disso. Mas, principalmente, você passa o tempo inteiro batendo na questão se o que existe no Brasil é crise ou má gestão, ou os dois. E aí ele vai lá e coloca esse papel de o comércio mundial está em crise. Então, e agora ele fala como governo. Então assim, antes o Itamaraty não fazia comércio por incompetência ou por ideologia. Agora é porque está em crise, então fica um pouco confuso. É uma contradição do próprio Serra. Sim, porque está passando de oposição à situação. Mais ou menos Ponto 5. O Brasil não mais restringirá sua liberdade, latitude e iniciativa por uma adesão exclusiva e paralisadora aos esforços multilaterais no âmbito da Organização Mundial do Comércio, como aconteceu desde a década passada, em detrimento dos interesses do país. Não há dúvida de que as negociações multilaterais da OMC são as únicas que poderiam efetivamente corrigir as distorções sistêmicas relevantes. O multilateralismo que não aconteceu prejudicou o bilateralismo que aconteceu em todo o mundo. Quase todo mundo investiu nessa multiplicação, menos nós. Precisamos e vamos vencer esse atraso e recuperar oportunidades perdidas. Esse trecho, esse ponto 5, foi o que eu mais gostei do discurso do Serra. E isso deve ser muito elogiado. Nessa parte aqui ele foi muito bem. Por quê? Porque ele deu crédito
a aposta do Celso Amorim das negociações de rodada Doha no OMC, reconheceu que é o único meio de efetivamente corrigir essas distorções do comércio mundial, porém fez uma crítica construtiva de que essa aposta não se pagou, o mundo acabou investindo no bilateralismo, o Brasil se atrasou, e colocou que vai superar esse cenário, vai recuperar esse cenário. Então foi uma coisa extremamente objetiva e fundamentada. Fez a crítica, valorizou a aposta, criticou a aposta que não se pagou, colocou como acabou acontecendo e que agora o Brasil vai recuperar o atraso nesse cenário. Coisa que a Dilma não fez. Né? A Dilma, por omissão e inação, simplesmente manteve por inércia as negociações multilaterais, sem invocar muito negociações bilaterais. Apenas agora, justamente com o Mauro Vieira, com a aproximação Mercosul-Aliança Pacífico, com a reaproximação de troca de propostas entre Mercosul e a União Europeia, com o tratado de livre comércio que a gente noticiou aqui de indústria automotiva com a Colômbia, que vai vigorar a partir de 2017. Então, isso daqui foi talvez a melhor parte do discurso do Serra, de um ponto de vista de relações internacionais, de política internacional. Ponto 6. Por isso mesmo, daremos início, juntamente com o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, com a cobertura da Câmara de Comércio Exterior, em intensa consulta com diferentes setores produtivos, a um acelerado processo de negociações comerciais para abrir mercados para as nossas exportações e criar empregos para os nossos trabalhadores. Ou seja, é um trecho em que ele coloca que o mercado externo será um fiador da recuperação da crise no Brasil. Eu não queria dizer nada, mas eu escrevi um texto sobre isso 2 meses atrás. Ou seja, eu para chanceler. Tô brincando. Mas... Não, tô brincando. Mas, enfim, a questão aqui essa questão é muito pragmática e muito inteligente. Você usar o mercado externo como um fiador da recuperação da crise. Como se o problema da crise fosse somente a balança comercial. Ah, sim, mas é o que ele pode fazer, né? Digamos assim. Ponto 7. Um dos principais focos de nossa ação diplomática em curto prazo será a parceria com a Argentina, com a qual passamos a compartilhar referências semelhantes para a reorganização da política e da economia. Precisamos renovar o Mercosul para corrigir o que precisa ser corrigido, com o objetivo de fortalecê-lo e continuar a construir pontes, em vez de aprofundar diferenças em relação à Aliança para o Pacífico, que envolve 3 países sul-americanos, Chile, Peru e Colômbia. Novamente, ele faz um comentário ideológico em relação à Argentina, referências semelhantes para a organização da política e da economia. Ele deu um jeito aqui de colocar o slogan do projeto do governo do Temer, né, da ponte para o futuro, ou seja, que é a construção de pontes. E principalmente, essa aproximação com a Aliança do Pacífico já existe. Né? Em fevereiro de 2016, a gente falou disso no programa, já teve essa aproximação. Então essa aproximação ela será intensificada, mas ela não será criada pelo Serra. E aí entra, de novo, a principal crítica que eu faço, que é colocar algumas coisas que já existem como se fosse invenção dele. E essa própria discussão em relação ao Mercosul, ainda mais na efeméride, né, dos 25 anos, já é uma pauta, como você bem mencionou, e já ganhou força. Então, e essa própria reestruturação do Mercosul, que a gente conversou disso, inclusive, com o Matias Spector. Ponto 8. Vamos ampliar o intercâmbio com parceiros tradicionais, como a Europa, os Estados Unidos e o Japão. Com os Estados Unidos, nós confiamos em soluções práticas de curto prazo para a remoção de barreiras não tarifárias, que são, no mundo de hoje, as essenciais. Quero dizer que o Brasil, nesse sentido, é o mais aberto do mundo. Nós não temos nenhuma barreira tarifária, ao contrário de todos os outros que se apresentam como campeões do livre comércio. Aqui tem 2 aspectos. Primeiro, ele obviamente fez uma referência óbvia ao contencioso entre Brasil e Estados Unidos na OMC. Porque os Estados Unidos, quando ele fala que não tem barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias é o quê? É, por exemplo, barreira de cota. Olha, a gente pode comprar 1000 garrafas de suco de laranja do Brasil. A gente gosta muito do suco de vocês, ele está num preço legal, mas se a gente comprar muito, a gente vai prejudicar a nossa indústria. Então não é que a gente vai sobretaxar, a gente só vai limitar uma cota, para dar um exemplo básico. E o Brasil e os Estados Unidos são um contencioso muito forte no OMC, por conta do suco de laranja, por conta do algodão e tudo mais. Agora, ele faz 2 erros de interpretação aqui, não sei se para discurso, enfim, obviamente, o Serra é doutor em economia, né? Não estou aqui para ensinar economia para o Serra. Mas assim,
ele fala que o Brasil, nesse sentido, é o mais aberto do mundo. É uma bela forçação de barra isso, né? Não custa lembrar que o próprio Matias Spector, quando esteve aqui no programa, falou que dos países dos BRICS, o Brasil é o mais fechado. Sendo que dos países dos BRICS, um é uma ditadura e o outro é um projeto de ditadura do Putin. Né? Então, assim, e o Brasil acaba sendo mais fechado. E quando ele fala que o Brasil não tem barreiras tarifárias, o Brasil pode não ter barreiras tarifárias em relação ao comércio bilateral. Mas, por exemplo, qualquer ouvinte nosso que já comprou alguma coisa no eBay, ou no AliExpress, na Amazon, sabe que existe sim barreira tarifária. Ou qualquer ouvinte que já teve que ir no aeroporto retirar produto na alfândega. Ou no correio pagar ali aquele 60% de taxa em cima, a taxação em dólar ainda por cima. Então, assim, tem sim barreiras tarifárias. Né? Que essa dos 60%, inclusive, que é a mais conhecida, é por quê? Porque qual é a justificativa dessa barreira? De que existe similar nacional. Isso é uma barreira tarifária para proteger a economia nacional. Isso não tem nada de mercado aberto, de liberal, de livre comércio. Então, eu acho que foi apenas para ter um tom otimista no discurso, mas forçou um pouco de barra. Ponto 9, e aqui entra um dos pontos mais sensíveis. Selecionei 2 trechos. No ponto 9 ele fala das relações chamadas Sul-Sul. Será prioritária a relação com parceiros novos na Ásia, em particular a China. Estaremos empenhados igualmente em atualizar o intercâmbio com a África, o grande vizinho do outro lado do Atlântico. Não pode essa relação restringir-se a laços fraternais do passado e às correspondências culturais, mas, sobretudo, forjar parcerias concretas no presente e para o futuro. Ao contrário do que se procurou difundir entre nós, a África moderna não pede compaixão, mas espera um efetivo intercâmbio econômico, tecnológico e de investimentos. Essa é a estratégia Sul-Sul correta, não a que chegou a ser praticada com finalidades publicitárias, escassos benefícios econômicos e grandes investimentos diplomáticos. Ou seja, até que uma clara alfinetada, inclusive na diplomacia do governo Lula, na diplomacia do governo Celso Amorim. Essa parte do pé de compaixão, eu acho que ele quis alfinetar o fato do Lula, o governo Lula, ter perdoado algumas dívidas. Só que deve-se lembrar 2 coisas. Primeiro, perdão de dívida passa pelo Senado. O perdão de dívida não é ato discricionário da presidência. O perdão de dívida tem que ser aprovado pelo Legislativo, pela Câmara Alta. Segundo, esses perdões de dívida não eram, compaixão, eu sou Lula, eu sou legal, então Namíbia, eu vou perdoar sua dívida com a gente. Vê quantos poços de petróleo a Petrobras não abriu. Exatamente. Na África Ocidental. Eu perdoo a dívida, mas você vai abrir sua economia para Petrobras, você vai abrir sua plantação para a Embrapa. Você está precisando de navio patrulha, né, Namíbia? Então, a nossa marinha tem aqui um modelo que caixa perfeitamente para vocês. Pô, vocês não tem nem escola de treinamento de oficiais? Manda eles para a Escola Naval do Rio de Janeiro, da ilha de Vila Ganhon. As construtoras em Angola. Exato, né? Aí, inclusive, a gente já sabe outra faceta dessa relação entre BNDES, Odebrecht, OAS, etc., e a política externa, mas assim, isso foi outra coisa que a imprensa bateu nessa tecla, e repetindo, gente, a imprensa repete muito senso comum, às vezes até mesmo por outros interesses. Esse perdão da dívida dos países africanos não foi perdão por compaixão por ser bonzinho, teve um monte de contrapartida em volta. O Brasil voltou a ser um dos maiores exportadores de armas do mundo. Por quê? Porque você olha lá a polícia... Qual o gentílico de quem nasce na Namíbia? Me pegou. Não sei. Você vê lá a polícia da Namíbia... Windhoek, a capital eu lembro. Os caras estão com pistola Taurus na cintura. Os caras soltam bomba de gás fabricada no Brasil. A Força Aérea de Moçambique compra, para combater guerrilha, avião Tucano da Embraer. As pequenas empresas aéreas regionais compram aviões da Embraer. A Petrobras, o posto de gasolina, como o Matias falou, vai abrir lá. Então... Pode ser namibiano ou namíbio. Então, Namíbia eu acho que fica melhor. A polícia Namíbia, fica esquisito. Mas enfim, a polícia Namíbia tá lá, de pistola Taurus na cintura. Agora eu tô na dúvida se foi na Namíbia mesmo. Mas enfim, um dos departamentos policiais africanos assinou um contrato enorme com a Taurus, há alguns tempos atrás. E o Brasil hoje é um dos 10 maiores exportadores de armas do mundo. E para que o Brasil exporta armas? É pra Alemanha, é pros Estados Unidos, é pra União Soviética? Não é. É para esses países que têm menos poder
de menos poder financeiro, menos poder tecnológico, inclusive. O Brasil, óbvio, conseguiu algumas vendas que foram muito comemoradas. Por exemplo, a Grécia usa os R-99, que é um avião da Embraer de vigilância aérea. Porém, são coisas mais pontuais. Os países que compram muito armamento brasileiro são países africanos do Oriente Médio. E isso faz parte desse tipo de política. Então, assim, isso que ele falou está um pouco errado. E, nesse meio tempo, saiu a notícia de que o Serra pediu um estudo de custos dos postos diplomáticos na África, eventualmente pensando em fechar alguns para conter os gastos. O Brasil hoje conta com 226 postos por todo o mundo, é um dos países com mais presença pelo mundo, tem mais postos, por exemplo, que a Itália. Só que tem dois aspectos nisso daqui, 3 na verdade, que eu quero dizer, depois eu vou complementar. O primeiro como diria Ciro Gomes, e um dos poucos gracejos nesse programa, não dá bilhão. São gastos pequenos, por quê? Porque são países em que o custo de vida é pequeno. Uma das embaixadas brasileiras que mais gasta no mundo, mais caras no mundo, é de Lisboa. Por quê? Porque o Brasil tem, sei lá, faz open bar de vinho do Porto lá, grátis. Não, porque é uma coisa cara de se manter. Imagina você manter um palácio em Lisboa, não é barato. Agora, as embaixadas na África, elas custam às vezes menos que a verba de gabinete de um deputado. Tanto que, palavras novamente do Matias Spector, é uma postura cosmética de gastos pequenos. Um governo que quer investir pesado em comércio no exterior precisa pensar 2 vezes antes de fechar suas embaixadas na África, um dos lugares mais dinâmicos da economia internacional. Nesse aspecto não é gasto, é investimento. Exatamente. A África está sendo disputada pela China, pelos Estados Unidos, pelo Brasil, pela União Europeia, e você vai fechar uma representação que consome $300 mil por ano. E consome pouco, porque são lugares de custo de vida baixo. Novamente, menos que um parlamentar. Aí olha só, no artigo de 2015, referindo-se aos dados de 2014, um artigo do Mauro Vieira, ex-chanceler, sabe do que fala. Nos 18 países africanos em que o Itamaraty abriu novos postos, as exportações de bens, exportações só, saltaram de 736 milhões para 1,6 bilhão de dólares entre 2004 e 2014. Ou seja, você mais que dobrou esse número. Pode ser um número que absoluto não é muito grande, de fato, é menos que 2 bilhões de dólares, mas é um número que, do ponto de vista proporcional, só tem crescido. Com o Caribe, o intercâmbio comercial passou de 1,4 bilhão de dólares para 6,6 bilhões nesses 10 anos. Ou seja, essa abertura de postos, ela teve sim reflexos comerciais. Novamente, por quê? Porque o Brasil não vai vender armas para os Estados Unidos. O Brasil não vai vender carro para a Alemanha. O Brasil não vai vender, PlayStation produzido na Zona Franca de Manaus para o Japão. O Brasil vai vender para esses países. Essa é onde o Brasil consegue penetrar com muita competitividade. O que a gente vende para os Estados Unidos? Suco de laranja. Por exemplo, óbvio, eu tô aqui colocando a regra geral, tá, gente? Sempre vai ter exceções e particularidades. Mas são lugares em que o Brasil é muito competitivo, ao contrário dos grandes centros comerciais. E, finalmente, para fechar essa parte da África, o Serra comentou os laços fraternos dos passados, as correspondências culturais, dizendo que isso não pode ser a restrição, que deve ir além. Aí eu vou ler aqui um pequeno trecho. Uma política africana de resultados nos planos político e econômico de cooperação parte dos muitos elementos de identidade entre o Brasil e a África e da contribuição cultural e étnica do continente africano em nossa formação como nação soberana e independente, para não falar da riqueza material criada pelo trabalho africano. A África é um objetivo insubstitutível da diplomacia brasileira. Agora, essas palavras foram do Marco Aurélio Cunha, foram do Lula, foram da Dilma? Não. Essas palavras foram do ex-chanceler Lampreia, em 1996, chanceler da FHC, governo FHC, no artigo Uma Diplomacia Afirmativa na África. Que foi com o governo FHC que o Brasil voltou a se aproximar da África, além dos países lusófonos, com que o Brasil sempre teve boa relação.
Então, isso contraria a tradição do Itamaraty, e não apenas a tradição recente, e não apenas a tradição do PT do Itamaraty. A gente vai lá em 96, com Lampreia no cargo, e vê o artigo lá, uma diplomacia afirmativa na África. De pena dele. Pena no sentido de escrita. Então, embora a crítica do Serra a essa política sul-sul seja, em alguns momentos, pertinente, e principalmente, o mais interessante, é que ele disse que vai manter uma política sul-sul, em outros momentos ele peca pelo exagero. Essa coisa aí da economia na base da porcaria. Por quê? Porque o Itamaraty tá na penúria? Tá. Mas o nome pesado do Serra é para contornar essa penúria não cortando gastos, mas aumentando o orçamento. E a gente vai falar mais disso na frente. E ainda no ponto 9, ele falou: vamos também aproveitar as oportunidades oferecidas pelos fóruns interregionais com outros países em desenvolvimento, como por exemplo os BRICS, para acelerar intercâmbios comerciais, investimentos e compartilhamento de experiências. E com sentido de pragmatismo, daremos atenção aos mecanismos de articulação com a África e com os países árabes. Por que ele fez isso? Porque recentemente teve uma cúpula de países árabes em Brasília, com o Mauro Vieira, foi um dos últimos grandes atos do Mauro Vieira no cargo. Ele sossega os BRICS com essa declaração e também, resgatando o que o Matias Spector falou aqui no programa, ele consegue, os BRICS são muito úteis para o Brasil ter uma boa relação, uma boa proximidade com a China. E, finalmente, o item 10, que é só um fator que garante esse aumento no caso comercial, de forma duradoura, o aumento constante da produtividade e da competitividade. Aqui, o que ele faz? Ele, de novo, dá um pitaco na economia como um todo. Né? Isso aqui é um comentário de ministro da Fazenda. E então fica aí esse porém também sobre o ponto 10. Repito, leiam o discurso na íntegra. Acho que é o ideal. Agora, outros pontos importantes além das 10 diretrizes. Ele encerrou dizendo: quero progressivamente retirar o Itamaraty da penúria de recursos em que foi deixado pela irresponsabilidade fiscal que dominou a economia brasileira nessa década. E no governo do presidente Temer, o Itamaraty volta ao núcleo central do governo. Lembrando que além da questão da irresponsabilidade fiscal, nós também tivemos a desvalorização do real, os gastos do Itamaraty são em dólar. Então, o endividamento do Itamaraty também cresceu por causa disso. A gente comentou disso alguns programas atrás. E o Serra pediu para o Romero Jucá 800 milhões de reais como uma verba complementar para cobrir dívidas, especialmente dívidas de pessoal. Né? Como comentamos, nós temos funcionários aí que estão meses com alguns benefícios atrasados, especialmente no exterior, não conseguem se manter direito. Então, é isso que colocar um nome pesado na chancelaria pode resultar. Ter mais verbas, não cortar gastos, nas palavras do Matias Spector, cosméticos, ou nas palavras do Ciro Gomes, que não dão 1 bilhão. Ele também, ao final, ele falou: eu citaria que temos que cumprir um outro objetivo, colaborando com os Ministérios da Justiça, da Defesa e da Fazenda, no que se refere à Receita Federal, à proteção das fronteiras. Esse é um tema que ele sempre abordou em debates eleitorais, e inclusive o segundo tweet do Ministério das Relações Exteriores pós-posse do Serra foi sobre isso. O primeiro foi no dia 13 de maio, escrito: primeiro dia de trabalho no Itamaraty, um mundo de informações para receber. E eu vou falar mais disso das redes sociais daqui a pouco. E o segundo foi: na reunião também abordamos questões de segurança em nossas fronteiras, o contrabando de armas, drogas e mercadorias. Qual é o problema disso? Que, novamente, é eleitoral. Por quê? Porque o Itamaraty não cuida desses temas. Quem cuida de proteção de fronteiras, de combate ao contrabando, de combate ao tráfico de drogas, é a Polícia Federal do Ministério da Justiça e o Ministério da Fazenda, com as Forças Armadas. O Itamaraty ele cuida das fronteiras em relação aos cenários além das fronteiras. Olha, o cenário de crise na Bolívia, como proceder. Mas isso é um discurso, é uma pauta que não lhe pertence. E na primeira reunião ministerial do Temer, segundo um colunista, agora eu não lembro quem foi, era um colunista do Globo, ele disse que o Serra, direto, dava pitaco nas falas dos outros ministros. Inclusive, ele teria dado um pitaco no Henrique Meirelles, pra você ter uma ideia. Então, assim, para mim isso fica bem claro. É uma questão de fortalecer o nome dele, de aparecer mais na mídia em assuntos, mesmo que assuntos que vão gerar comoção
do público, falando, olha o Serra aí, ele quer interromper aí que a cocaína da Bolívia entre no Brasil. Tudo bem, acho que todo mundo quer interromper a Bolívia, a cocaína da Bolívia que entra no Brasil, tirando os usuários e os vendedores. Os usuários e os vendedores. Mas, nesse caso, não é tarefa dele. Então, assim, enfim. E para encerrar a parte do discurso, o Serra já marcou sua primeira viagem como chanceler, será para a Argentina, agora no domingo, dia 22, ele se encontrará com a Susana Malcorra, a chanceler argentina, na segunda-feira, dia 23. Fechando, mudanças de cargo agora. O secretário de Cultura, lembrando que a Cultura deixou de ser um ministério, passou a integrar o Ministério da Educação, né, a ressurreição do antigo MEC. E o secretário de Cultura é Marcelo Calero, que vocês podem se perguntar, o que isso tem a ver? Que ele é diplomata, de ofício, ele fazia parte do Comitê Rio 450 e agora será o secretário de Cultura do governo Temer, depois de diversas recusas de mulheres artistas, inclusive. E inclusive está circulando por aí outras de mistificação. Uma imagem no Facebook, né, de que os países com os maiores museus são, sei lá, Reino Unido, França, Estados Unidos. Os países com mais patrimônios da humanidade, são países que não têm Ministério da Cultura. Isso também é falso, tá, gente? Por exemplo, a França tem o Ministério da Cultura, um dos Ministérios da Cultura fortíssimos, e os outros países têm as secretarias de cultura, só que lembrando que muitas vezes nos gabinetes o termo secretário quer dizer é o nosso ministro, o peso do nosso ministro. Então não é uma mera diferença de terminologia, também é uma diferença de cargo, tá? Essa imagem também é falsa. É uma questão hierárquica. Não... Exatamente. O Serra fez uma inovação, uma coisa que já tinha sido feita no início da década de 90, agora o Itamaraty vai ter 2 secretários gerais. Um para administração do Ministério, até por esse cenário de endividamento, de orçamento, e outro para atuação direta na política externa. Um será o Sérgio Danese, que já era o secretário-geral do Itamaraty, e o outro será o embaixador Marcos Galvão. Marcos Galvão, que é o atual chefe da missão brasileira na OMC. Não é a mesma, o diretor-geral da OMC é um brasileiro, o Roberto Azevedo, e o Marcos Galvão é o chefe da missão brasileira na OMC. E o Serra convidou outro diplomata para presidir a Apex, a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos, o atual embaixador do Brasil na China, o Roberto Jaguaribe. Ou seja, você vê que o Serra está montando uma equipe muito competente, com diplomatas que já ocupam postos chaves. Ou seja, não são diplomatas que estavam na geladeira, para ficar num termo da televisão, ou estavam treinando separado do elenco, para ficar no futebol. São diplomatas que já estavam em postos chaves, mesmo no governo Dilma, só que não tinham muito espaço de atuação, não tinham muita liberdade de atuação, e espero que tenham a partir de agora. O Celso Amorim, esse chanceler, provavelmente será o diretor-geral da UNITAID, que é a agência para facilitar acesso a medicamentos da ONU. O seu nome já foi aprovado, resta saber tanto o aceite dele quanto a sabatina. E um comentário que está circulando bastante na rede seria de apagar aquela polêmica da nomeação do embaixador israelense. Procede? Dani Dayan? Sim. Então, isso acho que ainda vai demorar um pouquinho para ser resolvido, até porque o Dani Dayan já está em outro cargo, né? Então, tem que ver como é que vai ser. E, finalmente, o diplomata Fred Arruda será o novo assessor internacional da Presidência da República, substituindo o Marco Aurélio Garcia. A gente comentou isso, né, que muito provavelmente o assessor internacional acabaria sendo um diplomata de carreira para compensar, digamos assim, que o chanceler é um político. E, principalmente, né, o Marco Aurélio Garcia agora roda e se reduz à sua insignificância. Esse comentário não é um comentário ideológico, é um comentário simplesmente de que ele é incompetente. Todas as previsões e análises que ele fez não se pagaram, a maioria não se pagou. Ele diversas vezes, inclusive, entrou em conflito com o Celso Amorim por questões que ele obviamente não dominava. Ele também é conhecido por ser extremamente grosseiro no lidar com as pessoas da imprensa. Para começarmos a encerrar, tem outra coisa muito interessante que está acontecendo. O nosso ouvinte pode entrar na página do Facebook ou no Twitter do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, e vocês vão ver que tem vários retweets ou vários compartilhar de publicações originalmente do perfil do José Serra.
sendo que o Itamaraty tem uma assessoria de imprensa própria. Né? Então, isso também faz levantar um pouco a sobrancelha do Serra querer, né, tá sempre presente ali. Né? Então, o MRE compartilha a notícia que tem ali a fotinho do Serra. E tá ali, José Serra tuitou. Então, também tem essa questão aí é bem sutil, mas acaba contribuindo para essa questão mais de opinião, de presença na opinião pública. Fechando, algumas das críticas que eu fiz, né? Essa questão de aparecer sempre na opinião pública, batendo em temas sensíveis e fazendo alguns temas de continuidade parecerem, na verdade, seus. Porém, no geral, foi um bom discurso. Foi um discurso que acalmou muitas questões, embora tenha sido um discurso, por exemplo, que não usou o termo América do Sul pela primeira vez em 20 anos. Foi um discurso que demonstrou de forma límpida, digamos assim, de forma clara e objetiva, quais serão os objetivos do Serra, se são tangíveis ou não, se são pioneiros ou não, são outra discussão que a gente colocou, e principalmente é uma equipe com muitos bons nomes. Os nomes que ele escolheu para trabalhar diretamente com ele são nomes muito respeitados no meio. Obviamente não sou eu que estou dizendo isso, quem sou eu para julgar, por exemplo, o desempenho do Jaguaribe, porém são nomes muito bem conceituados no meio, muito bem respeitados, considerados de competência inegável. Então, fazendo as restrições que a gente fez, no geral foi um bom discurso, e repito, leiam na íntegra e também leiam outras fontes, né? Por exemplo, Matias Spector participou de várias matérias, publicou colunas e matérias sobre o assunto. O professor Guilherme Casarões, também da GV, que também já participou do podcast, participou de uma matéria do Globo, na qual ele fez algumas críticas ao apontamento do Serra, apontamento de um político profissional como o ministro Itamaraty. O Oliver Stoenkel, também professor da GV, também colunista, tem defendido o Serra e elogiou bastante o pronunciamento do Serra. Enfim, para ficar algumas referências que vêm aqui à mente, mas leiam diversas das boas referências que ainda temos na imprensa brasileira em relação à política internacional e leiam o discurso na íntegra para, obviamente, formularem a própria interpretação, além das sutilezas e dos comentários, análises, críticas, enfim, que a gente fez por aqui. Bem, vamos passar agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última quarta-feira, dia 18 de maio. Após deslizamentos no Sri Lanka, mais de 200 famílias estão desaparecidas. Tivemos uma chuva que durou 3 dias no Sri Lanka, né? O Sudeste Asiático costuma ter chuvas muito pesadas, muito fortes. Na época das monções. Exatamente. E nós temos cerca de essas 200 famílias, retirada de 200 mil pessoas e pelo menos 35 mortes na cidade de Aranaiaka, a 100 quilômetros de Colombo, que é a capital do país. E também ainda o terremoto, após aquele tremor que matou mais de 650 pessoas que a gente noticiou, na última quarta-feira, outro forte terremoto de 6.8 na escala Richter também atingiu o Equador. Ainda não existe muitas notícias, porém lembrando que o país já passou por um processo de destruição muito grande por conta do outro terremoto. Notícia também dessa quarta-feira, Rainha Elizabeth divulga reformas antes de votação do referendo. A rainha ela tem um discurso, né, que abre o parlamento, parecido, digamos assim, com o State of the Union dos Estados Unidos, a diferença é que lá como ela é... Ela faz todo ano. Mas como ela é, teoricamente, né, o governo é delegado da sua autoridade, então ela que expõe as novas leis que serão discutidas. Teve um pacotão de 20 novas leis, que vão desde o combate ao extremismo, a facilitação de adoção de crianças, e teve críticas dizendo que o Cameron organizou esse pacotão para as vésperas do referendo do dia 23 de junho, justamente como uma forma aí de manobra política, né, já que ele é contra a saída do Reino Unido. E ainda na Europa, a justiça sueca condenou o Claver Berinkindi, de 61 anos, que é um cidadão sueco originário de Ruanda, à prisão perpétua por sua participação no genocídio de 1994.
Notícia do dia 19 de maio. Avião da Egyptair com 66 pessoas a bordo desaparece entre Paris e Cairo. Já foram achados destroços do avião no mar. O governo egípcio diz que a maior probabilidade é de um atentado terrorista. A maior parte dos passageiros, 30, eram de nacionalidade egípcia e 15 franceses. E isso, né, mostra que a questão do autoritarismo no Egito, né, do crescente terrorismo no Egito também. Enfim, fica aí o lamentar pelos mortos e esperamos a solução do caso, embora muito provavelmente tenha sido um caso de terrorismo. Notícia também do dia 19. Ex-prefeito de Londres vence concurso de sátira sobre Erdogan. O ex-prefeito de Londres, o Boris Johnson, que foi recentemente derrotado. Ele não foi derrotado porque ele não tinha reeleição. Ele era o prefeito de Londres até a última eleição, desculpem. Ele é conservador na Casa dos Representantes. Ele venceu o concurso que a gente, inclusive, colocou aqui em solidariedade ao humorista alemão Jan Bohermann, sobre o Erdogan, menos conhecido como Erdogan, presidente e futuro ditador supremo da Turquia, e está aí o vencedor do concurso de sátiras. Eu não achei qual foi a peça que ele fez, o poema tal, não achei, mas ele levou 1.000 libras para casa. Felipe, qual é a religião do Neymar? Ele aparece de vez em quando com a faixinha de Jesus, tudo, mas dá para saber qual é a denominação da... Eu sei que ele é evangélico. Evangélico, né? Mas se você não sabe a denominação, você não vai chutar, né? Eu não sei. Enfim, vamos chamar ele. Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Eu não sei por que motivo aparente a religiosidade do Temer é de interesse tão grande nos meios de comunicação. Mas o menino Neymar vai para a Folha, né, uma dica do nosso querido Daniel Souza, professor de economia, membro extra da equipe do Xadrez Herbal. E a Folha fez uma matéria intitulada, aqui a gente, o menino Neymar lembra, né, quando a imprensa dá barrigada de política internacional, de história, tirando alguns casos honorários muito explícitos quando falam de armadores da NBA relacionados à altura do Neymar. Mas no caso da Folha, a notícia foi: criado como maronita, Temer hoje se declara católico. E o interessante a gente costuma pensar em católicos como os católicos apostólicos romanos. Mas os maronitas são católicos, inclusive você conhece o próprio Papa. Os católicos não são apenas os católicos romanos. Então tá aí, né? Os maronitas são católicos, Folha. Então ele foi criado como maronita e hoje ele se declara católico? Não, ele foi criado como católico. No caso, um católico maronita. Ele se declara ontem, hoje, não sei do amanhã. Pois é. Então tá aí o menino Neymar da semana. Bem, além dessa premiação, vamos passar para os peões da semana. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. Eu acho que não tem muito suspense para nomear o peão isolado, né? O peão isolado vai pro, segundo as palavras do secretário-geral da OEA, o ditadorzinho Maduro, né, que está completamente paranoico, que está trocando os pés pelas mãos, está entrando em contradições absurdas, está usando a situação brasileira de laranja para o seu autoritarismo, está afundando ainda mais a Venezuela, então está aí, não tem dúvidas. O peão isolado da semana vai para o Maduro ditadorzinho. E o peão promovido? O peão promovido vai para o jornalista... não sei como é que fala o primeiro nome dele, se é Joby, enfim, o jornalista dos Estados Unidos, Joby Warwick, do Washington Post, que essa semana venceu o Pulitzer, né, o principal prêmio do jornalismo mundial, por conta do seu livro Black Flags, The Rise of ISIS, né? Bandeiras Negras, a Ascensão do Estado Islâmico. Ainda não existe, não foi lançado em português.
acredito que se alguma editora ainda não tinha comprado os direitos de publicação, agora eles ficaram bem mais caros. Mas, se você lê inglês e você tem um leitor de PDF, um tablet, ou lê no celular, no computador mesmo, dá pra achar o PDF em idioma original, assim, usando um buscador aí. Dá pra achar. Eu ainda não li, não posso referendar, porém ganhou o Pulitzer, então, no mínimo, é uma boa pesquisa. Você pode até discordar de todas as eventuais análises e conclusões, mas provavelmente deve ser muito bem pesquisado. Enriquece o debate. Vamos passar para as dicas culturais. DJ Monster, the Almighty, DJ Monster. Sétimo selo. Qual é a sua dica dessa semana, Felipe? A minha dica é o documentário Luto em Luta, direção de Pedro Soffer Serrano, que é um documentário sobre o trânsito de São Paulo, que foi produzido logo depois por conta da comoção do atropelamento da morte do Vitor Gurman, aqui em São Paulo, se não me engano, em 2011. Também são contadas no documentário a história de Bruna e Miriam Baltresca, que foram todos atropelados na calçada por motoristas embriagados. Novamente é uma dica cultural não no melhor dos climas, porém o documentário estará disponibilizado num link no Xadrez Verbal na íntegra, né, sobre as questões do trânsito, as campanhas Não Foi Acidente e a campanha de considerarem o uso de carros como uma forma de uso de arma. A minha dica é um documentário também, faz parte da primeira temporada da série da ESPN 30 for 30. É o documentário Once Brothers, que fala da amizade do Dejan Petrovic com o Vlad Divac e como ela é... Referendo. Como ela é afetada justamente pela questão nacional da Croácia, até por conta de um episódio que o Vlad Divac arranca a bandeira croata da mão de um torcedor quando a Iugoslávia ganha um campeonato. E, enfim, para quem gosta de basquete e história, é uma grande pedida. E também ouçam o Estação Basquete aqui da Central 3 todas as segundas-feiras a partir das 9 horas da noite. E como o playoff está pegando aí, vale muito a pena escutar os homens brancos que não sabem blogar. Felipe, considerações finais? Só para complementando, o Once Brothers não precisa nem gostar de basquete para gostar do documentário. É um documentário muito bonito. Até porque o basquete, assim como no Fronteiras Invisíveis, é só um pano de fundo. É o pano de fundo. Pedir desculpas a todos pelo tom um pouco mais sóbrio, por assim dizer, no programa de hoje, mas o momento não era muito propício para muitas brincadeiras, tirações de sarro. Pedir desculpa também pelos e-mails atrasados, tem alguns e-mails atrasados há mais de um mês já. Acompanhe o Xadrez Verbal nas mídias sociais. E o que acontece? Porque esse programa está sendo gravado na quinta-feira, dia 19. E aí aqui vão dois avisos que, repito, eu gostaria de dá-los com mais entusiasmo. Mas amanhã, dia 20 de maio, dia que esse programa vai ao ar, eu estarei viajando para Israel, trocar uma ideia com o Netanyahu, fazer umas críticas a ele pessoalmente. Brincadeiras à parte, eu estou indo fazer um curso sobre o Oriente Médio, sobre conflitos no Oriente Médio. É um curso que eu espero renda também muitos frutos, muitos dividendos a vocês, ou seja, eu traga mais conhecimento para compartilhar com vocês. E o que isso quer dizer? Os 3 próximos programas, a ideia original é que eu faça com o Matias via Skype, como é o programa normalmente. Porém, todavia, entretanto, podem ocorrer imprevistos, pode não dar certo, pode não rolar. Então, nesse caso, a minha participação no programa será etérea como feitor do roteiro. E aí, quem toca o programa será Matias e o Leandro topa, né? Quebrar esse galho, né? Imagino que sim. Então tem aí essa questão aí da logística. Então, nas próximas 3 semanas, quase um mês mais ou menos, talvez a comunicação fique um pouco mais difícil e tudo mais, porque estarei no curso. Não é que eu vou estar no meio do nada, né? Mas é que eu vou estar no curso, vou estar com muita coisa na cabeça, vou estar fazendo outras coisas e tal. Mas agradeço a todos que prestigiam o trabalho, agradeço a todos que divulgam o trabalho. Como eu disse, espero que renda também dividendos a vocês, frutos a vocês nesse curso.
E também, muito importante, para vocês que eventualmente não acompanham o Xadrez Verbal em nenhuma mídia, nem no site, nem no YouTube, primeiro, acompanhem. Segundo, quem gosta de ouvir o podcast no YouTube, nesse período que eu estiver fora, vai ficar um pouco complicado. Mas principalmente, dia 24 de maio, próxima terça-feira, dê uma olhada no Xadrez Verbal ou no canal do YouTube, porque vai ao ar um projeto novo, muito legal, muito bom, muito bacana. Eu acho que vocês vão gostar também desse projeto novo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Voltarei apenas aos estúdios da Central 3 aqui a um mês, mais ou menos. Bem, e a gente vai encerrar o programa homenageando o Calbi Peixoto, que nos deixou nessa semana. A gente vai escutar a música Bastidores, que foi composta pelo Chico Buarque, especialmente para o Calbi, no disco que comemorava 25 anos de carreira do intérprete, chamado Calbi Calbi, e que foi a música que ele cantou quando recebeu o Grammy Latino Honorífico em 2011 pelo conjunto da sua carreira, da sua obra. Também recomendo o podcast Travessia aqui da casa dessa semana, que é dedicado também totalmente ao Calbi Peixoto, apresentado por Caio Quero e Fernando Vives. Então encerramos o programa com Bastidores na voz de Calbi Peixoto.